Para mim é tranquilo. Eu estava dizendo para algumas pessoas, alguns preocupados comigo que está cansado, eu digo, bem, se for uma preocupação real comigo que está cansado, esqueça, porque esse é o meu esporte favorito. Eu ficaria tranquilo aqui até meia-noite e tal, né? Eu já não sei os outros, eu vi, né? É outra história. Mas, de fato, é um prazer, gente. Vamos caminhar com a conclusão, a glorificação. Como eu falei ontem, a glorificação é o grande finale, né, da redenção. Esta redenção, que é a restauração da imago Dei, que Deus está fazendo na vida de pecadores que Ele amou, escolheu, concedeu o arrependimento e a fé, ocorre na glorificação, que é o ato final. Alguns estudiosos, alguns teólogos até colocam apenas esses três, criação, queda e redenção, sendo a glorificação o momento final, a realidade final que é imutável, não vai mudar mais depois, nós vamos ver por quê. Alguns outros diferenciam para a gente entender, né, que é como eu estou fazendo aqui, a gente vai entender o que é isso. O fato é que a glorificação não é experimentada aqui em vida, antes da volta de Cristo Jesus. Só haverá uma geração que experimentará sem a morte, que é aquela que estiver viva quando Cristo voltar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, fala da transformação que os vivos experimentarão quando Cristo voltar. Então, enquanto Cristo não volta, a glorificação só é experimentada no pós-morte. Este último grupo, ou este último momento, este último estágio humano, o estágio da glorificação, é definida por Agostinho com a expressão non posse peccare, ou seja, eu não posso mais pecar. O pecado, que foi aquele cancro que colou na espécie humana com o pecado de Adão, será removido e retirado completamente de nós. Porém, como perdemos o livre-arbítrio lá atrás, o homem não tem mais a capacidade de agir contra a sua própria natureza. Ao tirar a natureza pecaminosa, restará apenas a natureza santa. E sem mais a capacidade de agir contra a natureza, não haverá mais a capacidade do pecado. Porque se houvesse, aí nós estaríamos na condição do karma hindu, que era ciclo eterno de aprisionamento da alma, e aí só o nirvana é que libera disso daí, que é outra história, né? Isso não existe. A realidade humana é uma vida que nós experimentamos aqui, e a libertação não se dá por uma experiência búdica, né? Uma experiência de iluminação, que é uma autogestão espiritual, mas se dá por uma obra chamada glorificação. A realidade da glorificação está descrita em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8. Vamos ler de forma alternada. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Esta realidade da condenação eterna é chamada na Escritura de segunda morte, porque a primeira morte foi física, né, que foi experimentada. Essa segunda que é eterna. Olhando de trás para frente aqui,
Os réprobos, aqueles que não experimentaram o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, na sua existência só experimentaram a condição do não posse não pecare. Estão mortos em seus delitos e pecados e estão nesta condição, permanecerão por toda a eternidade, né? Com rebelião dentro do seu coração, sem sair desta rebelião, que é a realidade que lhes domina o coração. Mas aqueles que receberam uma nova natureza, que foram convertidos, vivem essa tensão em vida que será eliminada com a glorificação. A glorificação será a remoção do pecado e de toda a reminiscência do pecado na nova criação, que será completa, que será plena. A Bíblia fala de novo céu e nova terra, porque o mal afetou não apenas a espécie humana, mas toda a criação. O texto de Romanos diz que a criação aguarda com expectativa a redenção dos filhos de Deus. E aqui é um dado curioso, porque as tragédias humanas produzem efeitos diferentes em pessoas diferentes. C.S. Lewis, na sua obra O Grande Abismo, descreve de uma maneira muito apropriada o reflexo da condição espiritual do homem pelas suas reações. Uma mesma situação é experimentada por duas pessoas. Em um produz mais piedade e outro mais impiedade. Quando nós começamos a experimentar essa pandemia, eu falei com Veridiana, isso está com cara de provação. E provação a gente experimenta buscando mais a Deus, sendo mais dependente dEle, porque provação é um período de intensa prova, né? Provação é isso, de dores, de exigências maiores, e que nem sempre a nossa condição no momento, dá conta. São convites para depender mais de Deus de forma mais profunda, como a gente tinha terminado aqui. E aí eu me lembrava do texto de Apocalipse, que diz, o santo, o puro se purifique mais e o sujo se suje mais, porque é exatamente isso que ocorre. Uma situação vem naquela pessoa que aparentemente está bem, ela acaba revelando o que está lá dentro, porque a aprovação é como a mão que aperta o creme dental. O que está lá dentro aparece. A pessoa estando numa situação regular, com as contas pagas, a saúde bem, ela pode até se considerar um bom cristão. Mas se ela não estiver, de fato, espiritualmente bem, e Deus a amar, o que Deus vai fazer é utilizar-se das circunstâncias que for para que a pessoa perceba que o seu estado não é tão bonito como ele pensa, e assim venha a se depender mais dele. E aí vem a aprovação. Quando aquilo aparece dentro, vê, opa, peraí, eu estou horrorizado com o que tem dentro de mim mesmo. E sendo cristão, de fato, é época de arrependimento, de colocar a cara no pó, de pedir perdão a Deus, de depender mais dele como antes. Veja que isso ocorreu com Jó, que já era um homem íntegro e reto, justo diante de Deus. Ele diz, no final da provação, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os intensos sofrimentos da sua vida o levaram para uma melhor comunhão com Deus e depender mais do Senhor. O ímpio faz o contrário. No meio da adversidade, ele brade com o braço contra os céus e diz, maldito seja. E tem gente que é nessa hora que diz, sabe uma coisa, a religião não serve para nada, eu procurei seguir as regras de Deus e dos homens e não deu foi nada, isso é uma grande mentira. O que foi que a aprovação fez? Ela separou, ela cortou, ela trouxe à luz uma evidência maior do estado de dentro. Então veja que Deus, na sua soberania, usa todas as coisas para trabalhar com isso, e o que ocorre é que nós seremos livres de todo tipo de resquício do mal com a glorificação. A glorificação é o destino garantido do povo de Deus. Romanos 8, 29 diz que nós seremos conformes à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já lemos aqui, né? Foi o texto anterior. E 1 João 3, 2, eu tinha lido 3, 3, vamos ver o 3, 2, que diz, amados, agora somos filhos de Deus. Nós, cristãos, somos filhos de Deus, certo? E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, há uma realidade, o quarto estágio, que Agostinho chama de non posse peccare, que é o da glorificação, que ainda não se manifestou. Sabemos que quando ele se manifestar, Cristo se manifestará novamente na sua segunda vinda, ou na sua volta, que é quando ocorrerá a transformação da glorificação. O texto diz, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Em que sentido seremos semelhantes a Cristo? Não na natureza divina, é claro, porque divino nunca seremos. Divino é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
mas na sua natureza humana, que é a natureza perfeita. É o humano como deveria ser, sem pecado. Quando Cristo voltar, nós seremos em nossa humanidade semelhante à humanidade que ele experimentou a vida toda, que é uma humanidade sem pecado. Mas ainda mais, nós seremos como Cristo glorificado. Porque mesmo Cristo sem pecado, vivenciou a experiência terrena sob os efeitos do pecado no corpo, não na alma. Não é? O Senhor Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor, experimentou morte, que é a decomposição física e a separação do corpo da alma. Ele, glorificado, não experimenta mais nada disso, como nós não mais experimentaremos também. O texto de Apocalipse diz que será enxugado a lágrima dos olhos, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá enfermidade. Ou seja, não só o pecado vai ser removido de nós, como todas as consequências do pecado será removida da nova criação de Deus. E o que não presta, o que ficou endurecido no seu próprio pecado, será lançado no inferno, na condenação eterna. Esta é a descrição. Esses não experimentarão a glorificação, mas experimentarão um novo corpo, que a ressurreição virá para todos, um corpo compatível com o estado de sua alma por toda a eternidade. Um estado de rebelião, um estado de dor e de sofrimento. Uma imagem medonha, não é? Que é a imagem do inferno. É a imagem de sofrimento, de distanciamento da graça de Deus, de alienação desta graça por toda a eternidade. A certeza do futuro glorioso implica na garantia da graça no presente mal. Preste atenção, deixa eu dizer uma coisa aqui de aplicação prática pastoral para a nossa vida. As provas, lutas que nós enfrentamos na vida hão de ser melhor enfrentadas quando a gente prega para o próprio coração a doutrina da glorificação. Isto Paulo explica claramente quando fala em Romanos 8, da expectativa final. Eu tinha colocado em um quadro anterior, mas não tinha lido. Romanos 8, versículos 18. Vamos dar uma olhada? Preste atenção a isso. A partir do versículo 18. Do 18 ao 25. Vamos ler de forma alternada? Preste atenção, vamos ler não alternadamente aqui. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Deixa eu fazer um breve comentário aqui. O que Paulo está dizendo? Ele começa dizendo, os sofrimentos do tempo presente. O que é isso? É a conjuntura da realidade afetada pelo pecado. Olha o paradoxo aqui, aparente contradição. Isso é bom. Como bom, pastor? Que pastor cruel. Convidaram um pastor sádico para falar aqui, né? Ele está dizendo que o sofrimento presente é bom na providência divina, sim. O presente momento é resultado de uma declaração de independência dos nossos pais originais. O presente momento, desde o pecado, ausente de sofrimento e dor, seria um estágio de absoluta emancipação de todos para todo sempre. Está bem assim. Bem que o diabo estava certo, como disse, se a gente se tornasse conhecedor do bem e do mal, as coisas iam melhorar para nós. Quando Deus visita a humanidade, a história e a criação com o castigo e a deixa disfuncional, Ele nos dá um lembrete diariamente de que as coisas não estão bem e que não é para a gente se conformar com essa realidade que não está bem, mas buscar nele a solução. Quando a tragédia vem, a terra, ou o que o versículo 19 está dizendo, a ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. O tsunami, o maremoto, o terremoto, a Covid-19, tudo que não presta e que está disfuncional, é um lembrete gritante de Deus que está dizendo, não está bem porque ficou independente de mim, volta para mim para dar conta. Vocês não vão dar conta sozinhos, o melhor que vocês vão construir aqui desmorona como castelo de areia.
Quando a humanidade achou que tinha atingido o top, o ápice da educação, da evolução, teorias sociológicas de Emmeline Durkheim, você se lembra do homem primitivo que vai até chega nesse homem racional que explica, e contudo, as nações que chegaram a isso quase se dizimaram em 2 guerras mundiais no século XX. De novo, grande conhecimento, vai vir um vírus que ninguém sabe que danado é, e coloca o planeta todo de joelhos. Qual é o recado disso? Vocês não dão conta. Voltem-se para mim. O que as tragédias fazem são nos lembrar de que a realidade não é aqui. Aqui não é o nosso lar, não é aqui que nós devemos abrigar realização. E quando o homem começa a gostar demais daqui das realizações, encontrar prazer e tudo mais, se Deus o ama, Deus o visitará com tragédia. E aí você vê a diferença. Aqueles que não querem negócio com Deus, quando a tragédia visita, ele acentua a tragédia, ao ponto de alguns tirarem a própria vida. Perdi milhões na bolsa, a vida não faz sentido. O crente vai sofrer, vai sentir a dor, vai dizer, Senhor, essa é uma oportunidade de encontrar no Senhor as forças para a minha própria vida. O que é que isso tem a ver com glorificação? Quando o cenário daqui está caótico, está negro, é hora de pregar para o próprio coração que não chegou a hora final ainda. O destino é a glória. E o Deus que garante o destino, é óbvio, por inferência, garante o meio até chegar no destino. Ninguém chega para você e diz, olha, eu garanto que você vai entrar na faculdade, sem que você tenha condições de chegar lá. Não faz sentido. O Deus que garante a glorificação, garante que estará conosco até lá. Não faz nenhum sentido você imaginar que ele vai garantir o bom resultado final e o meio deixar na incerteza. Você não garantiu que eu ia chegar lá? Não foi exatamente isso que ocorreu naquele episódio classíssimo, né, da tempestade no mar da Galileia. O Senhor Jesus disse, passemos para outra margem. E ele está cansado, deita no barco e dorme. Os discípulos estão vendo aquela tempestade e acordam, o Senhor não quer que a gente pereça. E Jesus se levanta. Você nunca teve aquela sensação de, Jesus foi meio duro aqui, né? Os discípulos estavam com uma tempestade, gente, o barco ia afundar, né? Ele podia ter sido mais sensível. Ele disse, não, eu entendi que você estava com medinho, deixa que eu resolvo. Mas ele chama a atenção, diz, homens de pouca fé. Por que ele falou isso? Porque ele tinha dito lá na margem, nós vamos até a outra margem. E dormiu. Se ele falou que ia até a outra margem, não tinha tempestade que ia matar eles no meio do caminho. Ele não falou que ia chegar na outra margem. É isso que a gente precisa dizer para o próprio coração. Peraí, ele garantiu a glorificação, não tem nada que acabe. Nós temos assegurado a glorificação. E aí Paulo diz, os sofrimentos da era presente não se comparam às alegrias da glória futura, que nos está revelada. Vamos seguir. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Vocês, 21. Olha que coisa linda. A glorificação não virá apenas para a igreja como convertidos. Nós não seremos gente glorificada no mundo ainda caído, ainda com tsunami, com tempestade, com Covid ou com outras coisas. A própria criação será glorificada. O novo céu e a nova terra será de uma harmonia perfeita, plena. Ela também vai ser glorificada. Esta mensagem já era pregada pelos profetas. Isaías demonstra isso com figuras muito ricas, quando fala do cordeiro pastando junto com o leão, a criança pegando na serpente, são imagens metafóricas de uma realidade plenamente harmoniosa. Ninguém consegue imaginar aqui o filhinho brincando com o leão. Vem cá, olha o gatinho que eu achei, mamãe, lá no zoológico, né? Ninguém consegue, porque no presente momento é uma ameaça mortal. Mas ele usa isso como uma figura para descrever, vai ser um mundo sem dor, sem medo, sem morte. Esta é a realidade. E ele segue, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não é isso mesmo? 23. Não somente ela, mas também nós, que temos a fineza do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não é essa a nossa realidade? Nós que já temos as primícias do Espírito,
O penhor da carne foi o tema de pesquisa quando eu estudei seminário que me coube, né? O Dr. Heber passou essa tarefa, distribuiu e disse, para mim coube essa daqui. E estudando sobre isso, eu me lembro dos comentários do Calvino, do Lloyd Jones, até hoje falando sobre isso. Ele fala o seguinte, por que nós temos o Espírito como penhor dentro de nós? Porque mesmo tendo nascido de novo, a nossa fé ainda é frágil. O Espírito é aquela garantia de que nós cheguemos lá, ele está nos selando, está conosco até o dia final, quando chegaremos à presença de Cristo. E é ele que nutre o nosso alimento, a nossa alma, com uma espécie de amostras da glória final que tem. A convicção que eu tenho em meu coração, o vislumbre que eu tenho desta realidade, a fé que eu tenho nisso, são pequenas imagens da glória que nós experimentaremos lá. Ao ponto de, como cristãos, muitas vezes nós gemermos, angustiando e ansiando por aquele momento. Qual é o cristão que não experimentou isso em alguma medida? Oh Deus, como eu gostaria de já estar naquele momento em que nenhum mal mais vai estar presente. Fora de mim, nem dentro de mim. Muitas vezes nós sofremos essa angústia quando pecamos. Eu pensei que eu já tinha vencido esse negócio aqui. Vem aquela tristeza, como eu anseio ser liberto desse negócio, desse mal que ainda tem dentro de mim. Pode ser coisas simples do dia a dia, pode ser questões mais complexas, mas a verdade é que este anseio é o anseio próprio de quem ainda não é glorificado, mas já antecipa o que virá e por isso mesmo aguarda e deseja. E nós precisamos fazer isso quando enfrentamos as nossas lutas, pregar para o nosso próprio coração e dizer, esta realidade aqui não é a realidade final. Gente, presta atenção, Deus é bom. E por ser bom, Ele nos dá prazeres e alegrias na vida. Mas não se iludam, aqui não é o nosso destino final. Nós devemos saber desfrutar o que há de bem, mas sabendo que aqui não é nossa morada final. Este anseio pelo que há, depois deve marcar a vida cristã. E é assim que a gente vai experimentar a vida e especialmente enfrentar os dias maus. A esperança, que na Escritura Sagrada é uma certeza futura, não é uma expectativa de talvez, como a gente usa a palavra esperança no dia a dia, né? O rapaz lá pediu a moça em namoro dezenas de vezes, sempre houve um não. Da última vez ela perdeu a paciência e disse, se todos os homens da face da terra morrerem, só existisse você, eu ia morrer solteira e nunca vou namorar com você. Aí você pergunta para ele, e aí rapaz, como é que você está? Ele diz, não, eu tenho esperança que ela vai mudar de opinião. Depois de uma dessas, a gente não usa a palavra esperança assim, é quase, a gente usa a palavra esperança quando está dizendo, eu não quero perder a possibilidade, mas esperança na Bíblia não é usada dessa maneira. Esperança na Escritura Sagrada é usada no sentido de algo absolutamente certo, porém futuro, não presente. Eu espero por uma certeza, por algo certo que virá. É esta a esperança, é uma certeza futura. E esta esperança deve ser a fonte de graça para nós hoje. Versículos 24 e 25, para terminar. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Se já está vendo, não está esperando, né? Verso 25, leiam vocês. Isso é vida cristã. Veja que a glorificação não é um tema para a última hora da aula do seminário de teologia sobre a antropologia bíblica, a doutrina do homem e do pecado. Agora entendi o que vai ocorrer no futuro. É extremamente prático e útil. A doutrina da glorificação tem papel santificador, terapêutico na nossa vida, apacentador do nosso próprio coração, de tal maneira que ele diz, gente, o que a gente ainda não vê, faz parte essencial da qualidade espiritual da nossa vida. Eu nutro o meu coração, a minha mente e a minha fé, com a glorificação que eu aguardo para viver saudavelmente o presente momento. Esta época que nós estamos vivendo é uma época em que tem aumentado o número de casos de problemas de depressão e de medicação para isso em virtude da pandemia. Experimentará de uma forma muito mais saudável esta provação quem, pela graça de Deus, conseguir apacentar o seu próprio coração com a certeza futura. Porque o presente momento ainda está cheio de incertezas. Preste atenção, e a vida cristã consiste precisamente nisso.
O que eu sei me oferece força suficiente para enfrentar o que eu não sei. A espiritualidade cristã não consiste em saber todas as coisas. Jó fez uma lista enorme de perguntas para Deus. Não teve praticamente nenhuma daquelas perguntas respondidas, mas o que Deus revelou de si mesmo para Jó foi suficiente para ele seguir a vida, louvando e adorando ao Senhor. E é assim exatamente que Deus continua tratando conosco. Você sabe o que você precisa, e o que você precisa é suficiente para lhe capacitar para enfrentar o que você não sabe. Eu gosto daquele hino do nosso hinário, né? A certeza do crente. Todas as estrofes nós cantamos o que não sabemos. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Pode dar uma olhada, todas as estrofes é não sei, não sei, não sei. Mas o coro que a gente canta repetidamente entre os não sei é: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final, a glorificação. O que eu sei sobre Deus, que me garante a glorificação, me dá força suficiente para enfrentar o que eu não sei. Não sei o que será o dia de amanhã, mas sei o que Deus estará lá comigo naquele dia. Não sei quando eu vou morrer, mas sei que todos os dias da minha vida foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Não sei uma série de coisas, mas o que eu sei é suficiente para que eu enfrente o que eu não sei. E assim nós vivemos na vida cristã. E é assim que nós usamos a teologia ao nosso favor, para o nosso bem. Não é para ganhar concurso teológico, ganhar aquela disputa com seu amigo que tem uma interpretação teológica diferente. É para nos colocar mais dependentes de Deus, mais semelhantes a Cristo, glorificar mais ao Senhor e experimentar a sua graça na nossa vida. A total conformidade moral a Cristo e ao seu legado é o nosso destino final, demonstrado por Santo Agostinho na expressão: não posso peccare, não consigo mais pecar. Deus tirou isso de mim, e como eu não tenho mais livre-arbítrio, não corro o risco de começar toda a saga de novo, de cair e ter todo o problema. Fomos libertos desse ciclo que outras religiões, por não conhecerem o Evangelho, não encontram solução. E por isso inventaram essas ideias de reencarnar e voltar de novo, e de novo essa angustiante roda da qual não se liberta. Em Cristo Jesus somos libertos. Em Cristo Jesus aguardamos o nosso destino final, que é a glorificação. Que Deus nos abençoe. Foi um prazer esse tempo com vocês. Amanhã, pela graça do Senhor, se Deus assim nos permitir, pela manhã, eu pretendo trabalhar da relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como é que estas coisas aparecem na Escritura? Este paradoxo. E se Deus assim permitir, eu prevejo no sermão falar sobre criação, queda e redenção no casamento. Como é que isso é visto nesta relação tão humana, já que é a doutrina do homem e do pecado, como é que a gente aplica essas teologias, como é que a Bíblia descreve isso nesta relação tão próxima de todas as relações humanas, a mais próxima, a relação marido e mulher. Obrigado.